Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? No meu ponto de vista, Paramahansa Yogananda é um dos maiores mestres espirituais dos últimos tempos. E o mais legal de tudo isso é que você encontra muito livro escrito pelo Yogananda. Basta entrar em qualquer plataforma digital que tem um monte de livro para você comprar. E o que ele nos diz? Muitas vezes, Yogananda é um pouco duro com a questão da mente, com a questão do silêncio e como é que a gente se comporta na nossa vida, dando mais poder para os vícios, para os maus hábitos. Então ele é um mestre, que ele trabalha muito essa questão prática. Ele escreve muito bem, ele tem uma linguagem, mas ele tem uma linguagem muito acessível, porque normalmente você pega um mestre que escreve bem pra caramba, ou então que alguém escreveu, mas é uma linguagem um pouquinho complicada, às vezes até um pouquinho chata, mas o Yogananda não, uma linguagem bem acessível, e ele dá muito exemplo legal. E uma das coisas que o Yogananda nos diz é que o verdadeiro refúgio da alma, o verdadeiro refúgio do espírito, a gente encontra no silêncio. Já trabalhei com vocês no vídeo passado. O silêncio é extremamente importante para que a gente reencontre a nossa verdadeira natureza. Então, se você cultivar o silêncio dia após dia, nas coisas da vida, se você cultivar o silêncio no teu trabalho, na tua casa, no teu relacionamento, isso vai te engrandecer muito, tenha certeza disso. E quando eu digo silêncio, não é simplesmente ficar calado com a boca fechada, é perceber a realidade tal como ela é. A realidade é pura calmaria. Se você observar para dentro de você, quando alguém te dá uma resposta às vezes atravessada, ou então manda uma indireta, faz uma grosseria com você, se você responder de forma reativa, você sai de si mesmo, né? Normalmente a pessoa até fala assim, eu saí de mim e parti para dentro. Ou para agressão, então respondeu aquela farpa pesada. Mas se você parar para analisar a tua natureza interna, que é silenciosa, a melhor resposta é a calmaria. Tá? Não que você não precise responder adequadamente muitas vezes, mas sempre com calmaria. E esse é o verdadeiro silêncio. O verdadeiro silêncio a gente encontra na serenidade, na paz interna, e não é para ficar só meditando quietinho, com um bumbumzinho na cadeira, senão todo mundo que faz yoga, todo mundo que tá magrinho, bonitinho, senta ali com facilidade em lótus, aí vai achar que está elevando a consciência. Porcaria nenhuma, me desculpa. A maioria é conversinha para boi dormir, tá? De ficar ali fazendo pose para postar no Instagram, na internet. A maioria vamos ser sinceros, tá? Eu sou vegetariano, mas eu sei que muitos vegetarianos se tornam vegetarianos porque está na moda, não tem esse componente espiritual da coisa. Isso é algo que eu não gosto muito. O movimento tem que ser real. Então, repetindo, se você tem vontade, às vezes, de dar uma resposta reativa, atravessada, você tem que ser silencioso nisso, você tem que ser calmo nisso. Porque silêncio não é só sentar o bumbumzinho e meditar ali no cantinho, na academia de yoga ou então em casa. Por mais que o yoga seja muito poderoso, no meu ponto de vista, ele é a ferramenta mais completa que tem, porque você trabalha o corpo, trabalha a mente, trabalha o espírito, trabalha a consciência, só que hoje em dia está complicado, né? Virou um modismo que acaba distorcendo um pouco a verdadeira natureza do yoga, que é encontrar a divindade interna. Então, voltando aí para o Paramahansa Yogananda, ele nos diz diretamente que o maior refúgio que a gente pode encontrar na nossa alma, o maior refúgio que a gente encontra no nosso espírito, na nossa consciência, é o silêncio. Então você tem que cultivar esse silêncio, você tem que cultivar essa serenidade, não só de forma espiritual, em processos de meditação, de visualização, ou com Bidya Mantras, com estudo, nada disso. Você tem que cultivar isso no teu dia a dia, para que chegue num nível, em algum dia, quem sabe, que nada vai abalá-lo. Você vai lidar com tudo com muita naturalidade, mesmo diante do caos, da destruição, da confusão do mundo, desse burburinho de pessoas chatas te perturbando a paciência, ali como um rádio chato, um rádio estridente, mesmo perto disso você vai olhar para ele com cara de paisagem na boca e vai falar, pô, tranquilo, beleza. Então quando você mergulha nesse reservatório de silêncio e calmaria, você vai encontrar a verdadeira paz interior. E você vai perceber que nos conflitos externos, sempre quando você tiver algum conflito com alguém, no sentido não só ideológico, físico mesmo, mas quando qualquer divergência mínima de ideias e que aquilo ali esteja gerando um atrito, você vai perceber que quando você está em silêncio, nada vai te perturbar. Você vai perceber que os conflitos externos perderão
o poder de abalá-lo, de te deixar emotivamente frágil, ou então de você responder de forma reativa, perdendo a sua natureza essencial, que é a calmaria, que é a divindade. Então, independentemente do que aconteça ao teu redor, Yogananda sempre nos diz que a gente tem que se voltar para dentro, principalmente nos momentos mais difíceis. Quando você está ali pisando em lama, quando você está pisando em areia movediça, você tem que se voltar para dentro de si mesmo para procurar uma resposta silenciosa. Porque dentro de você, dentro do silêncio, é que você vai encontrar a verdadeira natureza de Deus, a verdadeira consciência suprema. Isso é muito simples, tá? Só que é tão simples que a gente esquece de fazer. Então, Paramahansa Yogananda sempre nos pede para acalmar o coração buscando Deus. E uma frase muito legal que ele diz, ele fala assim: não permita que as vozes barulhentas do mundo perturbem a beleza do teu silêncio interno, a beleza do teu silêncio interior, tá? Porque o mundo é cheio de vozes barulhentas realmente. Então a dica que eu dou para vocês é que ao longo do dia vocês se permitam ser envolvidos por essa atmosfera silenciosa, por essa quietude, por esse relaxamento interno que você encontra em si mesmo. Basta você prestar atenção um pouquinho, basta você meditar com constância, basta você tirar um tempinho ao longo do dia para perceber a calmaria da natureza, a calmaria do silêncio. E aí, nesse momento, de forma quase natural, você vai acalmar a tua mente. Aí você coloca de lado toda forma de inquietação, toda forma de angústia e vai se recolher de forma muito natural na tua natureza divina, no Atman, na centelha divina. Então, uma das coisas que o Yogananda fala é justamente meditação. Volte-se para dentro, procure a paz interna, procure o verdadeiro reino, procure o teu verdadeiro castelo, onde você é senhor de tudo isso, que é a calmaria, é o silêncio. Mas você tem que buscar isso de forma regular. Busque regularmente nos momentos de solitude. Quando você estiver sozinho, solitude não é o cara que está sozinho e está na deprê, ou a mulher, é a pessoa que está sozinha, mas que curte a solidão, porque ela gosta da própria presença. Então, aconselho a vocês procurarem, às vezes, lugares tranquilos, né, que facilitem esse processo, e pessoas tranquilas, pessoas calmas, pessoas serenas, pessoas de energia positiva, porque tudo isso, né, a parte externa também é importante, para facilitar essa conexão com Deus, com a divindade interna. Então, quando você está com pessoas agradáveis, pessoas alegres, pessoas que vibram de forma radiante, de forma real, de forma sincera, de forma verdadeira, que oferecem amor, que oferecem atenção a todos à sua volta, de forma muito profunda, muito preocupada, muito atenciosa, isso é muito importante. Então, quando você vai no local de energia espiritual boa, quando você vai na natureza, quando você está em contato com essas pessoas mais afetuosas, mais amorosas, de forma real, né? Procure identificar isso também, porque tem pessoa que fala mansinho, bonitinho e não vale nada, tá? Então, tenta ficar sozinho no momento, mas tenta também se cercar de pessoas que têm essa mesma busca interna, que busquem a divindade. E nesse momento você vai ter uma grande comunhão interior. Isso facilita para que você construa o teu templo interno, o teu castelo interno. Vocês têm que tentar, até de uma forma forçada no início, praticar o silêncio. E uma das coisas legais é que você fique no meio das pessoas sem desperdiçar energia com conversas fúteis toda hora. Por mais que a gente goste um pouquinho de falar uma besteirinha aqui ou ali, isso não pode se tornar rotina. Você tem que ter uma conversa proveitosa muitas vezes. Você tem que falar do espírito, falar da alma, falar dessa transcendência que todo mundo busca. E nesse ponto você tem que silenciar a mente em muitos momentos, porque, como Yogananda diz, Deus habita no silêncio, Deus habita na serenidade, na tranquilidade, na calmaria. O templo mais sagrado para a divindade cósmica, para Deus, para Brahman, para o Atman interno, é aquele templo capaz de te trazer serenidade, capaz de te tocar intimamente, de forma profunda, de forma espiritual, porque não adianta você ir num templo lindo, cheio de ouro, e chegar lá, aquilo ali não te emociona, não te toca. Então procure locais que te façam bem e deixe para trás todo tipo de inquietação, todo tipo de preocupação, e é por isso que você tem que repetir esse processo, você tem que praticar o silêncio, para que isso faça parte da tua vida. Porque se você não procurar abandonar essas
fofocas, inquietações, essas pessoas às vezes que perturbam a tua vida, que te atrapalham muito, a tua mente vai ficar confusa e Deus, por mais que se manifeste, você não vai perceber. Deus vai se manifestar plenamente, mas você não vai conseguir capturar essa manifestação. Tá? Deus se manifesta sempre de forma plena, o nosso filtro que não deixa com que a gente perceba a manifestação e a sua pureza. Então o templo real que você tem que procurar, de beleza, de energia positiva, de tranquilidade, é um templo interno, dentro de si. Eu sei que é clichê, eu falo toda hora nisso, parece até um gravador, um papagaio repetindo, mas a espiritualidade é simples. É dentro do altar da tua alma, do teu espírito, que você vai encontrar a presença divina. Mas muitas vezes você tem que praticar isso. Você tem que procurar o silêncio. Se força um pouquinho a ficar metade do dia em silêncio, mas esse silêncio tem que reverberar internamente também. Tá? Eu diria para vocês, assim, no meu ponto de vista, que uma das maiores realizações da vida, se não a maior, né, a maior realização que você pode ter na vida é criar esse templo interior, esse espaço de quietude, de serenidade, que não é muito fácil, por mais que você construa, algumas vezes você não vai estar bem na semana, você vai abrir uma paredezinha ali no soco e vai botar a cabeça para fora para xingar alguém. Mas depois tu pega a pedrinha e fecha de novo. Tá? Então, mas você tem que ter o templo ali de paz, que emana a verdadeira natureza da tua alma, que emana tranquilidade. E esse é o estado sagrado que facilita, de uma forma genuína, um encontro com a divindade, um encontro com Deus. Tá? Então, como Yogananda diz, procura esse templo interno, procura se dedicar ao silêncio interior, que ele vai cada vez se tornar mais forte na tua vida. Esse é o propósito do yoga, esse é o propósito da religião séria. Na verdade, que a religião séria está dentro de cada um, né? Não existe aquela religião que é mais séria do que a outra. Quando eu falo religião séria, é o aspecto religioso, é o verdadeiro paraíso, que está perdido não num local circunscrito, mas na nossa consciência. Não no cérebro, não, né? Quando eu boto aqui, é na consciência da alma, do espírito, no 7º chakra, chakra coronário, no Sahasrara, tá? Então o legal é que vocês tentem repetir esse movimento de tranquilidade. Pega lá todas as manhãs e todas as noites e procure ali 15 minutinhos, 20 minutinhos, mergulhar numa espécie de silêncio profundo. Pode ser pela meditação, pode ser lavando louça, pode ser no banheiro na hora que você vai fazer as suas necessidades, pode ser tomando banho, mas tem que ser um movimento interno, você tem que entrar numa espécie de transe, de estado alterado de consciência. É difícil entrar nisso por conta própria, mas se você procurar mergulhar dentro de você, naquele cantinho ali, ou então naquele instante que você está mais aberto, seja fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo naquele momento, você tem a certeza que você vai distinguir o que é verdade e o que é ilusão, o que é tagarelice mental e o que é calmaria. Tá? Por isso que eu falo para vocês, os samadhis, os estados de consciência, os estados de iluminação, você não vai encontrar só sentado meditando. Tem gente que vai preferir meditar caminhando. O cara mora numa cidade mais tranquila, né? Rio de Janeiro tem que ter cuidado por onde você caminha meditando, mas você pode escolher um cantinho, uma rua, um bairro mais agradável, que você faça um movimento de caminhada, fala, pô, eu tenho que ir lá naquele local. Em vez de pegar o carro ou Uber, se puder, vai andando, vai meditando, vai fazendo um movimento interno para dentro de si mesmo. E isso é meditação, isso é verdadeira meditação. E só pela meditação, por essa busca do teu silêncio interno, dessa tranquilidade serena do teu oceano interior, do teu oceano infinito, você vai descobrir realmente o que é a verdade. E quando você procura fazer esse movimento, quando você procura praticar isso, essa atenção plena de forma constante e de forma completa, você vai conseguir mergulhar para dentro de si. Você vai perceber esse templo abençoado, esse templo interior, com a quietude da alma, com a quietude divina. E é por isso que o Yogananda bate tanto nessa tecla. Você tem que colocar de lado as distrações do mundo, você tem que colocar de lado um pouquinho dos sentidos, dos desejos, porque os desejos e os maus hábitos, né? Nem todo desejo é um mau hábito. Um desejo pode ser algo bom, tá? Mas, em geral, né, quando a gente está cheio de desejo, isso está de forma descontrolada e se torna um mau hábito, o Yogananda nos diz que os maus hábitos são como tentáculos de um grande polvo, que devagarzinho vai colocando em torno de você, vai te abraçando. Imagina um polvo gigantesco no fundo do mar,
até nesses filmes de terror que eles aumentam muito, você está ali nadando, aquele polvo ali vem com um tentáculo, te pega aquela coisinha dele um pouquinho gosmenta, né? Vai te prendendo aqui, aquelas ventosas, né? Quando você vê, tá cheio de ventosa colando em você, você não consegue sair daquele abraço. Os maus hábitos são assim, eles vão te prendendo como um grande polvo, repleto de tentáculos. Só que no início você não vê nada demais. Ele botou um tentáculo aqui, me abraçou, daqui a pouco outro, quer dizer, cada tentáculo é um mau hábito. E como é que você consegue colocar de lado esses maus hábitos? Pela prática constante de afastá-los. Mesmo que você não queira, que seja difícil, afasta. Ele volta, você afasta de novo. Sem conflito, com naturalidade. Sabe quando alguém tá te ignorando assim? Você vem, tu tira de volta. Vem outro mau hábito, tu tira de volta. Tá? E fazendo sempre um mergulho interno. Isso é muito importante. Então você tem que se dedicar em sentir a presença divina. Como é que faz isso? Mergulhando para dentro. Como é que faz isso? Ficando em silêncio, deixando a sua mente, o seu corpo, se banharem nesse estado natural, mergulharem nesse oceano divino, mergulharem na serenidade, na calmaria. Por isso que a meditação é muito importante. Por isso que você assistir coisas que deixem a tua mente um pouquinho mais calma também é importante. Por isso que andar com pessoas calmas, às vezes, também é importante. Você não vai procurar a tua amizade só porque aquela pessoa é calma também. Pode ser calma e um pouquinho chata, um pouquinho mala, tá? Mas se você consegue identificar no teu dia a dia pessoas serenas, pessoas calmas, pessoas que te fazem perceber a tua verdadeira natureza, é legal se aproximar delas um pouquinho. Pode ser que ela entre um pouquinho mais no teu círculo de amigos, tá? E isso facilita esse processo de tirar a tagarelice. Não que você vá ter que se afastar dos teus amigos que falam besteira 90% dos dias. Tá? Você não precisa se afastar deles totalmente. Mas você tem que fazer um equilíbrio aí, equalizar esse som. Não dá para ficar também só na tagarelice e na besteira. E se você puder, e se você achar que é necessário, você pode também romper com tudo isso. Tá? O que você tem que fazer é um movimento interno para procurar a tua verdadeira divindade. E a verdadeira divindade se encontra no silêncio, na calmaria, na serenidade, na paz interior. Tudo isso, como Paramahansa Yogananda nos diz, faz com que você perceba a presença divina, faz com que você capture o momento presente, faz com que você fique atento. Esse é o recado que o Paramahansa Yogananda nos dá a cada dia. Você vai pegar um livro dele ali, ele sempre vai falar um pouquinho sobre isso, mesmo que não seja o tema central. Ele vai falar da importância do silêncio e como é que pelo silêncio, pela calmaria, você atinge a divindade. A natureza real de Deus é calma, é tranquila. Por mais que em alguns momentos Deus tenha que se, entre aspas, se irritar, né, a divindade. Faz parte também disso, mas a natureza dele, a essência divina, está na calmaria, está no silêncio. Porque se você não silenciar a mente, se você não ficar calmo, na maioria das situações, então não precisa nem ser uma situação agitada, mas se você não ficar calmo consigo mesmo, se você não perceber a tranquilidade da vida, você não vai escutar a voz dele, não vai escutar a voz da divindade. No meio da confusão, da turbulência mental interna, você não vai escutar mesmo. E eu digo para vocês, quando você estiver preparado de forma real, em alguns momentos, no meio da confusão externa e da barulheira externa, você vai estar quase que num processo de samadhi, de beatitude, de iluminação. Tá? Os grandes mestres espirituais vivem assim. No meio do tiroteio, no meio da confusão, o pessoal gritando. Não pensem que na Índia, quando os mestres sentam para falar para aquelas multidões, os mestres hindus, que todo mundo ali é comportado, bonzinho, tranquilo, que não tem nenhum filho da mãe ali sentado. Tem. E os mestres lidam com isso com tranquilidade, eles ficam calmos, tranquilos, serenos. Eles não vão abandonar a verdadeira natureza divina porque alguém bateu, xingou, cuspiu. Tem até falar em cuspiu, lembrei, tem uma cena em um dos sutras, eu não sei qual é o sutra budista, mas que algum discípulo com raiva no discurso de Buda levanta e cospe na cara de Siddhartha Gautama, né? Já como Buda, né? Já era Buda, já tinha se tornado Buda, aquele que despertou. Quando ele cospe na cara do Buda, o Buda olha para ele, limpa o cuspe e agradece, fala, pô, muito obrigado, porque depois que você cuspiu, eu percebi que ainda tinha alguma coisinha aqui para trabalhar dentro de mim. A passagem é mais ou menos assim,
e ele depois se torna ainda mais iluminado, digamos assim. Então, o que ele quer dizer? Quando você está sereno, tranquilo, mesmo com uma cusparada na cara, você permanece na divindade. E ele até diz nas entrelinhas ali que ele deve ter ficado com alguma fagulhazinha de, não de irritação, mas deve ter tomado aquela cusparada, tomei um cuspe aqui, mas voltou ao estado dele búdico. Então, eu vou procurar esse trecho depois para botar, que é interessante. Mas a ideia é essa, assim, o que vai facilitar essa tranquilidade, essa serenidade, esse silêncio, é estabelecer essa paz por meio de práticas espirituais, todas as manhãs ou então todas as noites. Práticas espirituais pode ser meditação, pode ser um quadro que você tem no teu quarto legal de algum mestre, de Jesus, de Buda, de Yogananda, de Ramakrishna, de Shiva, de algum preto velho, Pai Joaquim, de algum caboclo, de algum índio, Tupiara, que é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Então, você vai procurar um momento durante o teu dia para você se estabelecer na prática espiritual. Pode ser a oração, pode ser um Bidya Mantra, mas tudo isso, quando você faz essa prática que te atinge de forma mais profunda, você está trabalhando o processo meditativo, você está trabalhando esse movimento de serenidade e de tranquilidade. Tá bom? E como o Yogananda diz, enquanto o mundo se entrega ao sono da inconsciência, é legal que você permaneça desperto na consciência de Deus, tá? Enquanto todo mundo dorme, enquanto todo mundo está roncando no mundo interno da bagunça mental e na tagarelice quase que diabólica, vamos falar assim, espero que você esteja tranquilo na consciência da divindade, tá? Leiam Yogananda. Paramahansa Yogananda é um dos maiores mestres espirituais de todos os tempos, tenho certeza disso. Tem um vídeo no meu outro canal, eu tenho um canal chamado Expansão da Consciência, que está aqui no link da home, que é um canal que está um pouquinho maior, eu nem estou dando tanta atenção nele nos últimos dias, mas o vídeo do Yogananda tá com bastante view lá, acho que está com quase 100 mil views, 110 mil views. Essa semana ele estava meio que viral. Aí até pensei, falei, pô, será que algum dia lá do outro lado, no plano espiritual, o Yogananda vai ver, pô, esse vídeo que fizeram de mim aí, que legal, seria uma boa experiência fora do corpo, né, com ele. Pelo menos, se ele não for elogiar, ele vai falar, pô, isso aqui não foi exatamente não, que você botou na minha história. Mas seria legal ter o contato com o Paramahansa Yogananda fora do corpo. Quem sabe um dia os meus mentores me coloquem, me dão um pontapézinho no bumbum e me facilitem esse encontro, que eu seria muito grato. Então, quem não conhece o Yogananda, tem muitos livros dele em várias plataformas. Vai, procura na Amazon, por exemplo, então em livraria digital, o que mais vai ter é livro do Yogananda. Se você botar lá Yogananda, vai ter 5, 10, 15, 20 livros, é muito bem escrito, de uma linguagem muito legal, muito gostosa. Beleza? Quem gostou do vídeo, dá o like, compartilha, comenta alguma coisa, escreve aí se conhecia algo do Yogananda, se já escutou falar sobre Yogananda, se já tem uma ligação espiritual com ele, se é devota, se é devoto. E isso é legal para troca de informações aí nos comentários. Quem tiver interesse também em saber um pouquinho mais sobre chakras, clica no link fixado que você vai encontrar o link tanto do meu curso em vídeo na Hotmart sobre o chakra raiz, chakra Muladhara, como do e-book que eu falo sobre o terceiro olho, sobre o chakra Agnya, onde eu abordo questões como intuição, como clarividência, como abertura do terceiro olho de uma forma geral e como é que funciona esse processo tão sofisticado, dando exercícios, dando exemplos e facilitando o teu processo de abertura desse chakra que é tão importante para o nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!